O, o, o título da nossa mensagem, da lição dessa manhã é a força da unidade da igreja. A igreja só está onde está, vivenciando o que vivencia no mundo, porque em algum momento alguém vivenciou essa unidade. Depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus, permaneceram daquele grupo principal, porque Jesus tinha mais de 500 discípulos que lhe seguiam. Mas 12 ele escolheu em especial com um propósito. Desses 12, um foi para o Beleléu, porque era propósito de Deus nisso. Então, quando Jesus vai, deixa 11. Esses 11 ficaram unânimes em um sentimento, em um propósito. Não houve divergência entre eles. Tudo que o Senhor disse para eles fazerem, eles fizeram. Fiquem em Jerusalém. Onde que o Senhor mandou eles ficarem? Em Jerusalém. Jerusalém era o lugar mais perigoso para um discípulo de Jesus permanecer após a sua morte. E Jesus disse: fiquem em Jerusalém. E não disse por quanto tempo, disse até que, não deu uma data, não deu uma hora, porque tal dia, porque tal hora, porque em tal momento, porque no dia do Pentecostes eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. Não, ele não disse quanto tempo, ele disse: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. E eles ficaram em Jerusalém, o lugar mais perigoso para um discípulo ficar. Se você ver nos relatos em que Jesus se apresenta aos discípulos, ele se apresenta aos discípulos e eles estavam sempre escondidos, de portas trancadas, com medo. Eles estavam com medo. E Jesus chega e entra sem que a porta se abra e diz: paz seja convosco. Então era o lugar mais perigoso para um discípulo ficar, mas eles ficaram unânimes, os 11. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, por isso o Pentecostes vem de Pentateuco, vem lá do número 5, 50 dias depois da Páscoa, o Senhor derramou o melhor sobre eles, o Espírito Santo. Aí eles seguiram adiante, ainda unânimes. Depois fizeram uma eleição e escolheram alguém para substituir Judas. Escolheram quem? Fala o nome do sujeito aí. Pessoal bom de Bíblia. Fala sério, fala alto, gente. Todo mundo falando ao mesmo tempo, não dá para eu entender, gente. Escolheram Matias para ficar no lugar de Judas. E agora eram 12 de novo, e permaneceram unidos. Guarde essa palavra, unidos. Lembra do que eu disse ontem? Que a unidade da igreja não é somente nesse momento de reunião. A unidade da igreja segue, mesmo você separado geograficamente do seu irmão de culto, do seu irmão de igreja, do seu irmão de celebração, você ainda é um com ele. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, você continua sendo um com esse irmão. E esse é o segredo da vitória da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, a respeito de unidade. Por que a gente está falando aqui a força da unidade da igreja? Porque pode ser a força da unidade de outras instituições que também funcionam, você sabia? Quando alguém se une para o mal, também funciona. Quando alguém se une para fazer besteira, também funciona. Um grupo de pessoas se uniram para construir uma torre, que depois ficou conhecida como Torre de
Babel, que significa confusão. Eles se uniram em torno desse propósito, construíram uma torre para garantir que estivessem firmes e seguros e ninguém tocasse neles. Eles disseram: vamos construir uma torre cujo topo toque os céus, para que estejamos seguros. E essa torre não era para a glória de Deus, e estava indo de vento em popa, estava dando certo. Sabe qual foi o comentário de Deus a respeito disso? Ele disse assim: vamos descer e dar uma olhada na construção. Já tem um vamos aí, esse vamos me dá a ideia de unidade, não era um só que estava descendo, eram 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos e vamos ver o que está acontecendo lá. E aí ele diz assim: olha, aquilo lá não me agradou, a obra está indo de vento em popa, está funcionando, agora ninguém poderá detê-los naquilo que eles propuseram no coração. Por quê? Porque o povo é um e fala a mesma língua. Então aquela unidade para uma coisa que não era boa também estava funcionando. E para resolver essa situação, o que Deus faz? Confunde as línguas. E aí passa a ser chamada a Torre de Babel. Porque o cara estava lá no 5º andar da torre e mandava uma mensagem lá para baixo que não era por walkie-talkie, radinho ou por celular. Era, sei lá, no grito, num bambu, sei como é que era. Fala assim: manda massa! Aí o cara que estava lá embaixo levava o quê? Uma tábua. Aí quando ele gritava acima: manda cimento! O cara lá embaixo levava um balde d'água. Aí não funcionava, gente. A obra parou, porque ninguém se entendia mais. Quer falir um projeto? Semeie confusão nele, irmão. Quer que o seu projeto fale? Abra portas para confusão nele. Chame confusão para dentro dele. Bote no seu ciclo de amizade pessoas que semeiem confusão. Traga para dentro da sua casa confusão. Traga para o seu ministério confusão. E você vai ver que ele vai falir em meio tempo. Foi exatamente isso que o Senhor fez. Confundiu as línguas. E naquele dia aconteceu o inverso do dia de Pentecostes. Por quê? No dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu e tomou todos no cenáculo, era cerca de 120 homens que estavam ali. E em Jerusalém, naqueles dias, estavam pessoas de toda a terra: medos, persas, elamitas, da Capadócia, Frígia, Panfilha, de Cirene, tanto judeus como prosélitos. E estavam em Jerusalém uma miscelânea de sons e vozes e línguas e idiomas. E o texto diz que naquele dia, todas essas pessoas ouviram os discípulos falar na língua de nascimento deles. Se o cara era grego, ouviu um judeu falar grego. Se o cara era alemão, ouviu um judeu falar em alemão. Se o cara era francês, oui, monsieur, ouviu o cara falar em francês. E naquele dia aconteceu o inverso de Pentecostes, porque todos falavam a mesma língua, e aí o Senhor confundiu e ninguém conseguiu se entender mais. E no dia de Pentecostes era o contrário. Todos falavam línguas diferentes, e quando o Espírito chegou, trouxe um espírito de unidade, de um sentimento de entendimento, e todos entenderam o que estava sendo dito. Porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. E existem muitas vozes hoje, muitos arautos